Europa inteira sofre muito com guerra entre Israel, Hamas, Rússia, Ucrânia. Aqui no Brasil nós sentimos pouco. O Brasil é autossuficiente em praticamente tudo. Portugal não. Na casa dos meus avós tinha fogão a lenha, né? Eu sempre estava na roça com meu pai, com os meus tios e por aí vai. Então meu primeiro contato com cozinha foi mesmo com a minha avó no fogão a lenha. O europeu tem muito essa questão de quem é você e tal, saber quem é para depois abrir as portas. Acho que mineiro pegou isso, né? Filho de quem? É filho de quem, exatamente. Muito bem, seja bem-vindo a mais este Café com Manteiga desta quinta-feira. Nós estamos felizes porque hoje nós temos um assunto bacana para tratar aqui. Você que gosta de cozinha, de uma boa comida, você que é curioso na cozinha, todo mundo gosta de entrar na cozinha e dar um palpitezinho, né? Por isso hoje nós estamos trazendo aqui o Lucas Jordan Bujar, é isso? Exatamente. Muito bem, ele é chefe de cozinha, é com ele que nós vamos bater um papo, nós vamos falar inclusive de empreender, inclusive na cozinha. Inclusive como cozinheiro, como dono de restaurante e por aí vai. E de quebra nós trouxemos também aqui, para acompanhar a gente nesse papo, mais um empreendedor que todo mundo conhece, já esteve com a gente aqui, o Adnan Nogueira, quem não conhece, né, o CEO da Cervantes, uma empresa de publicidade da nossa cidade faz bastante tempo, já tivemos várias oportunidades de fazer algum trabalho junto, algumas parcerias com rádios e tal, né? E aí ele veio aqui pra gente bater esse papo e participar dessa conversa, né? Dar lá o espetáculo dele, contar a história dele, né? Com certeza. Olá, Lucão, tá bom, meu irmão? Tá tudo bem, obrigado, prazer. Manteiga, pelo convite aí. Um prazer, é a minha cidade, né? Eu não sou Poços Caldense, mas nasci em Santa Rita, do Sapucaí, e vim pra cá com 2 anos, e a partir daí a minha vida sempre foi cidadão Poços Caldense. Até botei aqui, ó. Exatamente. Lucas Jordan Bujar, né? Bujar. Né? Cidadão santarritense, né? Exato. Da cidade de Santa Rita do Sapucaí. Porque tem Santa Rita de Caldas, Santa Rita não sei de onde. Né? Tem um monte de Santa Rita. Santa Rita do Sapucaí é lá bem na Mantiqueira, lá em cima. Na frente de Pouso Alegre, próximo a Itajubá. Ah, tá. Tô confundindo com outro Santa Rita, olha isso. E ele vem, inclusive... Do Passa Quatro. É a Santa Rita do Passa Quatro, é isso? Tem também. Então, essa é mais fica longe. Tudo aqui no sul de Minas. Né? E aí o Lucas vem de uma família de cozinheiro, de açougueiro, quer dizer, é um cara que desde pequeno ele começou a trabalhar muito cedo e praticamente nasceu dentro de uma cozinha, né, Lucas? Foi. Né? Começou com 14 anos. Na verdade, eu comecei com 4, com a minha avó na roça. Então já vou começar a contar essa história aí. Na verdade, a minha família, eu tive a oportunidade e a honra de nascer numa família caipira, né? Originalmente caipira. Então, basicamente, a maior parte da minha infância foi em Poços, mas com muita influência da roça, que é, naquela época, Santa Rita do Sapucaí. Então, na casa dos meus avós tinha fogão a lenha, né? Eu sempre estava na roça com meu pai, com os meus tios e por aí vai. Então, meu primeiro contato com cozinha foi mesmo com a minha avó no fogão a lenha. É, porque eu vivi isso aí também, sabe, Dina? Eu morei numa fazenda, a fazenda Jacutinga. Acho que eu até contei eu sempre conto essa história aqui, porque eu também, graças a Deus, eu sou um cara da roça. Sim. Eu vim para Poços de Caldas, cheguei aqui no dia 1º de abril de 1968 e saí da roça para vir morar na Rua Junqueiras. Seria mais ou menos sair de Poços para morar em Nova York. Exatamente. Se você for, entendeu? Porque era um cara completamente desnorteado, né? E eu morei num lugar onde tinha fogão de lenha, era tudo isso aí mesmo, né? Sim. Então, eu vivi essa época, graças a Deus que vivi essa época. Que eu pude experimentar o que é comida de verdade. Né? Então, a minha avó, meu avô, eles basicamente era carne na lata, com gordura de porco. Exatamente. A gente viveu essa época, então era o bolo de fubá que era assado no forno do fogão a lenha. Aí guardava naquela lata de querosene de 20 litros bem lavada, aí né? quando o óleo já não estava mais bom para usar, a gente fazia sabão. Então vai ter alguma coisa servida, porque eu tô ficando com fome aqui, gente, né? Mas tudo bem, deixa ele contar. E aí eu vivi muito essa época, então sempre fui apaixonado por essa parte de cozinha. Né? A minha família, principalmente por parte de pai, os meus tios todos cozinham muito bem. Meu pai é um açougueiro nato,
churrasqueiro hoje em Santa Rita. É bem requisitado. A minha família, todo mundo cozinha. Então, só que eu fui, salvo erro, eu fui o único que fui estudar mesmo depois. Né? Então eu nasci na roça, vivi essa época rústica, né? E que foi muito bom para mim. E depois eu vim para Poços, fiz a minha vida aqui e fui estudar. Hoje você fez gastronomia? Desculpa. Fiz gastronomia para executivo no Senac, depois eu me especializei em carnes. Então, quando eu vi isso aí, ele fazer o gastronomia no Senac em Poços de Caldas, veja bem o que nós temos aqui, né? Nós temos aqui uma escola profissionalizante, basta dizer ele aí, né? Sim, claro. Que está na mão de todo mundo e às vezes as pessoas pensam em fazer algo, né? Não sabem o que vai fazer, e às vezes tem até aptidão para determinado tipo de coisa, que eu estou falando desse. Tem uma estrutura fantástica. Uma estrutura fantástica, sem dúvida. Explica como deve ser explicado. Sim, eles lá, na minha época, hoje a minha ex-professora de técnicas, ela tem uma casa de massas no mercado municipal, na parte de trás, e sempre que eu estou aqui eu vou lá para vê-la, e assim, a gente senta para conversar sobre isso tudo, passa um filme na nossa cabeça e a gente começa a entender que realmente é uma oportunidade. Poços de Caldas é privilegiado por ter um Senac, né? A minha família é de origem humilde, então eu não tive condições para poder fazer uma faculdade de gastronomia, né? Depois que eu criei essa condição. Mas o primeiro passo foi no Senac. Mas você tem uma coisa muito importante, claro que a faculdade não tem como não dizer, né? Que é o chão da cozinha, né? Exatamente. Né? Como é que você começou essa brincadeira de trabalhar fazendo comida e como é que isso foi... você falou assim, poxa, eu acho que isso dá para empreender aqui, dá para eu segurar as pontas do mês aqui. Como é que começou essa brincadeira? Tudo bem, você foi fazer, mas no primeiro momento você montou alguma coisa ou você foi na verdade, trabalhar em algum lugar? Eu tive que desenvolver o instinto de sobrevivência mesmo. Eu trabalhava numa empresa, que não tinha nada a ver com cozinha. Que não tinha nada a ver com cozinha, uma empresa daqui de Poços. Bem feliz mesmo. Trabalhei lá. Não estava legal, né? Não estava legal. E assim, não tem nada a ver com a área de gastronomia, nem cozinha, nem nada ligado a isso aí. Né? Então eu era responsável pelo setor de vendas dessa empresa. E aí, infelizmente, eu fui passado para trás pelo meu antigo patrão. Entendi. Né? E aí... Que você agradece ele hoje? Agradeço ele muito por isso. Inclusive, de fato, nós somos amigos até hoje. Tenho um respeito muito grande por ele. Isso já é um passado para nós. Então ele sabe que ele te passou para trás, né? Isso é importante. Sabe. Então, e virou uma brincadeira que hoje eu falo para ele que eu estou na frente dele. Então, é uma pessoa que eu respeito muito. E porque foi graças a esse episódio que eu desenvolvi essa questão de trabalhar com aquilo que eu realmente gosto. Né? Foi quando na época, eu já conheci a minha atual esposa, né, que é a Juliana. A dona Juliana, você é casado com ela há 10 anos. 10 anos. Mas fora ela, você tem mais 3 mulheres, né? Tenho mais 3 mulheres. Ela não se importa, tá tudo bem. Na verdade, assim, se eu for contar todas as mulheres... Gostei da sua observação. Você acha que eu fui muito grosso, né? Não. A audiência quer saber agora quem são essas 3 mulheres. Na verdade, eu tenho muitas mulheres na minha vida. Eu tenho a minha esposa, tenho as minhas 3 filhas, Daphne, Agatha e Iris. Um beijo para são as 3 principais, assim. Tenho a minha mãe, tenho a minha irmã, enfim, tenho minhas funcionárias, tenho a minha procuradora, a doutora Magali, a doutora Vânia, um beijo para as duas que você também. Vive, ou seja, são essas 4, né, na verdade. Então, ou seja, eu tenho a minha esposa e as minhas 3 filhas. E nessa época que eu saí dessa empresa, eu era apenas amigo da minha esposa, né? A minha atual esposa, a Juliana. E ela falou para mim assim, o que você gosta de fazer? Eu falei, Ju, você sabe que eu gosto de fazer comida, né? Ela falou, então vamos começar a fazer comida? Eu falei, vamos. Então eu comecei fazendo marmitex na casa da minha mãe. Isso já imposto, já. Isso aqui? Isso foi quando? 2000 e... eu tô em Portugal há 7 anos. Eu conheço a Ju, tem 10 anos de casado, tem pelo menos 12 anos isso. Tá. Quando eu comecei. Você teve tua carreira, foi meio meteórica, né? Foi, digamos que sim. Foi. E aí eu comecei fazendo as marmitas na casa da minha mãe.
E o negócio foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E eu comecei a perceber que, na verdade, existia uma dificuldade muito grande das famílias cozinharem em casa. Então vamos supor, eu tenho uma casa, tenho os meus amigos, eu quero cozinhar na minha casa para os meus amigos, mas eu não quero ter o trabalho de cozinhar. Então eu iniciei em Poços nessa época, lá ali para 2014, 2015, eu comecei a fazer pequenos eventos nas casas dos meus clientes. Então, ou seja, eu tinha os Você ia e clientes... cozinhava para as Sim, pessoas. eu comecei fazendo marmita, depois eu consegui desenvolver um cardápio à la carte em delivery, Eu me mais lembro elaborado. dessas postagens todas. Exato. Então ele já era um Marmitex chique, né? Eu me digamos lembro que que, assim. nossa, interessante, porque realmente era diferente. Era Aí diferente. você já tá falando do Chef House, não? Não, ainda não. Eu comecei, eu só levava, eu fazia na minha estrutura e levava na casa dos meus clientes. Então, Era o delivery, né? era um delivery, mas um delivery diferente daquilo que é executado hoje. Por exemplo, hoje você pede uma marmita de filé parmegiana, por exemplo. Vem o parmegiana, vem o arroz e vem a batata, numa embalagem só, não criticando. Inclusive eu comecei dessa forma, então tá tudo certo. Mas a minha preocupação maior era, primeiro, se nós vamos fazer um parmegiana, eu quero fazer um parmegiana de filé mignon. Se nós vamos fazer um molho de tomate, quero fazer um molho de tomate fresco. Se a gente vai servir com batata frita, não quero comprar batata frita congelada, eu quero uma batata frita caseira, né? O arroz, eu quero um arroz bem temperadinho, com umas ervinhas em cima, que faz toda a diferença. Isso tudo você já cozinhava. Você Já. Olha, gente, tá difícil aí- essa entrevista, porque Ô, eu tô Lucas, assim, dá pra você serve pegar o algo? jantar já? E comprar alguma coisa para não, você não vai terminar isso aqui. E aí, eu comecei... Tô achando que nós fomos no lugar errado, viu? Eu vou contar já um negócio. Eu fui em Portugal a última vez, e aí eu tinha prometido para eles, antes Sim. deles irem, que eu iria lá quando eu fosse. E eu fui de surpresa. Foi. E aí eu jantei no restaurante. Agora ele tá falando, não, a frita, não sei o quê. Tá me dando um negócio, porque aí eu Você tô, já entendeu? tomou Já- 3Bs? Exatamente, no 3B. Mas nós vamos falar dele daqui a pouco. Sim. Vai lá. E aí... Termina de contar essa história. Nessa época, eu tinha um público fixo, que era o público do dia a dia, o pessoal que trabalhava no centro da cidade. Então eu saía com o meu carro com 50, 60 Marmitex e distribuía. Já tinha os clientes fixos. Tinha clientes que pagavam semanal, tinha clientes que pagavam quinzenal, tinha clientes que pagavam mensal. Enfim, fiz algumas parcerias com algumas empresas e a minha vida começou aí. Depois eu fui evoluindo. Então eu já tinha o público do dia a dia. Depois eu queria atingir um público mais classe alta, mesmo, média alta. Porque eu vi um nicho de mercado nisso aí. Porque se esse público sai de casa para ir almoçar num domingo em um restaurante, por que não não levar na casa deles? Então a gente, nós já não Né? estamos falando mais de um cara que faz Marmitex para vender. Nós já estamos falando de um cara, de um Que tem um empreendedor. serviço, tem um Exatamente. valor Nós de já estamos serviço. falando É. de empreender. Isso. E aí eu comecei a ver essa oportunidade. E eu tive a sorte de realmente conhecer clientes que são meus amigos até hoje. São meus amigos até hoje. E eu comecei levando comida na casa deles sexta, sábado e domingo. Você fazia e entregava. Fazia na minha casa, os clientes faziam as reservas antes e eu, numa determinada hora, eu chegava na casa do cliente, uma comida quente, bem embalada, diferente do habitual, vamos dizer assim. E você mesmo entregava. Eu mesmo levava. Eu fazia questão de levar. Porque o meu cuidado em levar, né, aquelas embalagens com molho, enfim, para casa do cliente. E era eu esse, levava- era esse Marmitex usado aí. Sim, mas eu levava no meu carro, que era muito mais fácil de levar, e tudo separado. Então, se o cliente pediu, por exemplo, eu tinha na sexta-feira um cardápio que era o mais vendido, o filé mignon, molho madeira, arroz à piemontese. E eu fazia sempre uma salada de oferta, de brinde para o cliente. Porque era um prato que servia 3, 4 pessoas, e aqui há 12 Marmitex? era um à la carte, Tá. né? Que há 12 anos atrás eu vendia a 130, 140 reais. Então tinha um público-alvo bem Não, definido. então o Marmitex Entendeu? era... Não era. É um Não é, Marmitex chique. não é assim, eu acho que é Né? mais o cuidado mesmo. É legal você estar na tua casa, esperando a tua comida chegar, e você colocar a embalagem na mesa e tá tudo separado. Acho que o arroz num Se local... a gente pensar, ele adiantou o que aconteceu na pandemia.
se você pensar nessa Sim, história de sim, serviço, você adiantou uma coisa que aconteceu. Sim. Porque não era hábito, não era possibilidade, não tinha negócio que entregava isso de certa maneira. Não estou dizendo que não tinha delivery no restaurante A ou B, né? Mas esse cuidado, essa atenção, Tá, isso é uma coisa... não sei nem do jeito que ele está falando, nós podemos chamar de um Marmitex, né? É. Mas vamos seguir como um Marmitex. Sim, pode ser usado o nome né? Marmitex. Não, porque mas eu no estou fundo falando porque o Marmitex dele vinha molho madeira, não sei o que lá, vinha Sim. carne, não sei o que, não era um falando, Marmitex. essa entrevista é muito sofrida, não estou gostando. Não era um dela. Marmitex. Não A tô- próxima vez você já está de vir. E a gente começou a criar, eu comecei a criar relacionamento com os clientes. Ou seja, toda sexta, todo sábado, todo domingo eu tinha o meu público já definido. Então o que eu fazia? Na segunda-feira eu postava o cardápio do próximo fim de semana e abria as reservas. Então os clientes iam encomendando, né? Então assim, na época da Páscoa eu fazia bacalhoada, uma boa bacalhoada. Na época do Natal eu fazia sempre peru, mas eu não comprava o peru congelado. Uma leitoa? Uma leitoa, entende? Coisas que depois isso acabou facilitando a vida dos clientes. E a partir daí, estes clientes começaram a perguntar: Lucas, você não pode vir aqui em casa cozinhar pra gente? E então eu comecei a ver essa necessidade. Então digamos que eu tinha 3 vidas. Durante a semana no almoço eu fazia Marmitex, no fim de semana eu entregava o meu à la carte na casa do cliente. E eu tinha fins de semana que os clientes agendavam comigo um almoço ou um jantar na casa E do aí, que hora que você jantava e almoçava? Pois é. Aí você já era o chefe house, né? Ou seja, aí o chefe nós- em casa, né? Então eu iniciei em Poços esse trabalho de cozinhar na casa dos clientes. Eu fui o pioneiro nisso aí. Não se falava nisso na época, né? Então eu fui o primeiro a executar. Hoje já tem outras pessoas que fazem e torço para que mais pessoas fazem. E aí criamos mais laço ainda. Então, quando eu entrei na casa do meu cliente, eu atingi o meu ápice, porque cozinha é intimidade, né? Cozinha é quando eu entro na sua sala, eu tenho um nível de intimidade, mas quando eu cozinho na sua cozinha, eu atingi o ápice da intimidade. E quando de uma você família. fala eu até anotei aqui a gastronomia para executivo. Sim. É isso? Não, né? Não, a gastronomia é? para executivo, ela nada mais é que Se o Marmitex dele é assim, você imagina a gastronomia, a comida para o executivo. Isso aqui. não. O executivo- O Adnan não vai conseguir segurar uma. O executivo nessa nomenclatura não Toma é a água. pessoa executiva. O executivo são técnicas que a gente aprende de molho, de ponto de carne, de tipos de arroz, tipo de tudo que se refira à cozinha, né? A questão de ser algo despojado, de ser algo tranquilo de fazer. Então, no fundo, é você adquirir experiência em técnicas, em todos os pontos, seja ela sólida, líquida, gasosa, que na gastronomia tem tudo isso aí. Entende? Então, o executivo nessa nomenclatura é o fato de ser as técnicas. A gente aprende as técnicas. Isso desde cozinha tradicional, cozinha salgada, cozinha doce e por aí vai. E aí, tô curioso, como é que foi essa virada para ir para Portugal? O que rolou nesse processo, né? O que rolou? Se estava indo bacana, se você já tinha uma clientela. Qual foi a virada de chave para dizer, eu acho que não é mais Brasil, é outro país? É assim, nessa época que eu comecei as marmitas na casa da minha mãe, eu comecei a namorar com a Juliana de fato, que é a pessoa que eu sou casado hoje, até hoje. E você para sempre, né? Amém. Então, nessa transição, quando nós casamos, pelo fato da Juliana ser uma cidadã italiana também, e a minha família por parte de pai ter origens italianas, a gente, quando casamos, nós já definimos que não íamos continuar no Brasil, até porque nós tínhamos planos de adotar as nossas filhas e ter os nossos filhos, então nós não queríamos criar os nossos filhos aqui. Mas o rumo já era Europa? Não. Nós, na verdade, pensamos em morar nos Estados Unidos, que a minha esposa já teve uma experiência lá. Pensamos em morar na Itália. E definimos Portugal, porque nós temos uma tia que mora lá. E depois a gente foi pensar mesmo no conforto das meninas, né? O idioma, a facilidade de você se comunicar melhor, né? Então, ir para os Estados Unidos com umas filhas de 5, 3 e 1 ano e meio seria uma adaptação muito dura para elas, né? Para a Itália, a mesma coisa. Não mudaria nada. Embora o idioma seja um pouco parecido, o italiano é muito explosivo,
Então talvez as meninas não administrassem bem aquilo. E definimos Portugal porque já tínhamos uma tia lá e ela explicou para nós o que é Portugal, assim. E aí a gente definiu Portugal e a partir daí começamos a nossa pesquisa. E as suas meninas nasceram lá em Portugal? Não. São todas brasileiras, mas foram muito novas para Portugal. Tá. Então elas basicamente foram alfabetizadas lá. E nessa ordem, vocês primeiro adotaram as meninas, Exato. as duas mais velhas. Sim, aí depois a minha esposa engravidou da Iris. Entendi. E quando a Iris fez em abril de 2015. E quando nós definimos ir para Portugal, a Iris tinha 1 ano e meio. Então, a Iris com 1 ano e meio, a Daphne, que é minha filha mais velha, tinha acho que 7 e a Agatha 5, alguma coisa assim. Entendi. E estamos lá até Quando hoje. você, não sei se nós já podemos entrar nesse, já podemos, quando você vai para, você acabou de comentar, cozinhar na casa do Adnan, cozinhar na casa do teu xará, o Lucas, na minha, aí você faz uma nova amizade, né? Exatamente. Aí porque cozinha é lugar de conversa, né? Exato. Quando você chegava na casa de alguém para cozinhar, é uma curiosidade isso, né? Porque você não vai chegar e falar, olha, a cozinha é lá e fica aqui o resto da família aqui, você lá cozinhando lá e laborando pra caramba lá e todo mundo, né? É assim, Tomando vinho e aí... no fundo, aí chegou um momento que eu já estava proporcionando para o cliente tudo, não só a cozinha, mas eu já disponibilizava um bom garçom que sabe abrir uma garrafa de vinho, que atende legal, uma pessoa discreta, imparcial, né? Então o cliente não se preocupava com nada, o meu cliente não se preocupava com nada. Só um minutinho. Veja bem, gente, que nós estamos falando de empreendedorismo, né? Ele era Que a percepção que o cliente quer, o que não incomoda, o que o cliente deseja e entregar tudo isso empacotado. Exatamente, porque o mote da nossa conversa é empreender, né? É Exato. por isso que ele está contando toda essa história aqui, para que nós entendamos exatamente o que é isso, as pessoas entenderem o que é empreender, porque muitas vezes as pessoas pensam que empreender é o cara ter uma grande empresa com não sei quantos funcionários, não é? E não é bem assim, de repente você, no teu caso, você e tua esposa empreendendo sozinho, inclusive fora do Brasil, na Europa. Exato. Né? Como é que foi? Falei assim, vamos pegar as passagens, vamos embora? Como é que foi isso? Tipo assim, você falou que começou a fazer uma pesquisa, mas aí o que você levou em consideração dessa pesquisa? Para onde que você resolveu ir em Portugal? Primeiro nós definimos o país, né? E depois que nós definimos o país, foram 3 anos estudando Portugal de norte a sul, para poder entender qual era o melhor lugar para a gente iniciar, o que a gente faria. O que era certo era que vamos para abrir o nosso restaurante, ponto. Que aí você já tinha amadurecido toda essa questão de, olha, Exatamente. consigo Essa fazer cidade, assim, sim, que o produto se formata assim. Exato. Né? Fizemos a nossa vida financeira bem estruturada aqui. Em Portimão, né? Hoje nós estamos morando Qual em foi a Portimão. cidade inicial lá? Mas a primeira cidade foi Viseu. O 3B está lá em Viseu até hoje. Foi a primeira cidade que nós abrimos. Temos a unidade lá e abrimos a segunda unidade em Portimão. Deixa eu te falar uma coisa, Lu. Quando eu te cortei um minutinho para lembrar que nós estamos falando de empreendedorismo, você estava dizendo algo, parece que é algo importante, né? Eu te cortei? Você Não. Nós abrimos o primeiro 3Bs em Viseu e depois a segunda unidade abrimos em Portimão, que é no sul de Portugal. É que, na verdade, quando você falou, porque quando você começou realmente trabalhando com massa, né? Exatamente. Meu primeiro trabalho aqui como funcionário, vamos dizer assim, eu tinha 14 anos de idade. Você trabalhava numa pizzaria? Não. Eu não sei nem se eu posso falar a idade que eu tinha, mas já falei, né? Porque não era algo permitido. Mas foi numa casa de massas aqui em Portugal, aqui em Poços. Foi aí. Comecei a minha vida aí, aprendi muito sobre massa, sobre molhos, já tinha tido um pouco do curso, enfim, foi nessa fase. Eu não sei se o Adnan citou ali, mas quando vocês chegaram em Portugal, você começou fazendo o quê? Na cozinha, mas fazendo o quê? Nós tínhamos um restaurante pequenininho. Você chegou e montou esse restaurante? Exatamente. Chegamos e montamos um restaurante lá. Tínhamos 22 lugares, algo nesse sentido. E a minha cozinha, ela tinha 1,5 m por 1,5 m. Era bem pequena. Então eu só fazia massa, petiscos e hambúrgueres artesanais. Começamos aí. E a coisa começou a ficar conhecida. Ganhamos alguns concursos com relação ao hambúrguer. Com essa cozinha aí? Com essa cozinha. E quando nós abrimos lá, o que eu fazia? Na segunda-feira,
eu tinha uma questão que eu fazia assim, eu ofertava para todos os clientes a comida, que era uma opção de massa para todo mundo, e o cliente só pagava a bebida. Então eu abria as reservas, os clientes reservavam. Naquela Isso é uma segunda-feira, inovação, porque geralmente... naquela segunda-feira a massa seria massa carbonara. Pronto, então todos os clientes que fossem no restaurante naquela segunda-feira só comeriam a massa carbonara e as bebidas eram pagas à parte. Então numa segunda-feira que era o dia teoricamente mais fraco para restaurante, isso é de modo geral, em qualquer lugar que você foi assim, o 3 estava lotado. A gente E começou qual a era esse chamar- dia lá? Em Viseu, em Portugal, hoje eu diria quarta-feira. Quarta-feira, hoje é o dia fosse mais a segunda? tranquilo. Não, nós viramos o jogo. Porque, Ah, não, sim, mas de um modo geral... sim, de um modo geral é segunda-feira. Ah, tá. Pronto. No nosso caso, no 3Bs, virou. é a quarta-feira. Porque muitos restaurantes fecham para descanso semanal na segunda. E vocês Então eu abriram. troquei. E nesse início, quando nós ofertávamos a massa, começou a ter muito sucesso. Começamos a ter fila de gente na porta esperando para poder entrar. Então a pessoa perguntava assim, pô, mas como que um restaurante de um brasileiro em Viseu que acabou de abrir, lotado... Entendeu? Claro, você pegou toda a concorrência, botou embaixo do Né? braço, só, então você fecha? Não, Hoje mas, eu abro. mas o exatamente. interessante de tudo Isso é isso muito... aí E foi assim. foi exatamente isso. Como é que as pessoas viam, né? Porque existe uma resistência. Existe. Outro dia você deve ter visto aí uma notícia de que houve, não vamos sair do foco aqui, mas só para lembrar da dificuldade que os brasileiros têm hoje em Portugal. Sim, Você vai poder dizer isso com mais tranquilidade, Sim. aliás, com mais embasamento. sim. Mas uma senhora que é uma brasileira que vivia, ou que vive, onde vive teu no primo lá? norte. Onde vivem os meninos lá? Não em Porto, em Madrid, na Espanha, não é em Madrid, mas é uma cidade da Espanha. Ela estava em Portugal, no aeroporto, e uma portuguesa derrubou uma mala no pé dela, foi, acho que sem querer, ela, oi, tal, ai, machucou e tal. Né? E aí saiu Sim, um ela xingamento. gritou para ela, vai embora que você não é bem-vindo aqui. Esse você é vídeo brasileiro. viralizou. Você viu isso, Eu né? vi o vídeo, a cidadã de raça, né, dizendo, originalmente portuguesa, Você não é português. dizendo para a moça brasileira para ela voltar para a terra dela. Vai Isso embora rolou pra- muito? No começo, no sim. começo. Coca-Cola. Sempre vou dar o exemplo da Coca-Cola. Não sei se eu posso falar o nome de Pode, marcas não, aqui, fica à mas vontade. enfim. Para mim comprar a Coca-Cola, quando eu abri o restaurante, eu não consegui comprar. Porque eles não queriam vender para mim. Você imagina, um restaurante Por quê? de 20 pessoas, pequenininho, Ah, quem é e um você? preconceito, E o europeu né? tem muito isso aí. Não vou dizer que é com brasileiro, com nada de nacionalidade, mas o europeu tem muito essa questão de quem é você e tal, saber quem é para depois abrir as portas. Acho que mineiro pegou isso, né? Filho Né? de quem? É filho de quem? Exatamente. Tá E vendo? aí- A gente tem origem. E foi uma dificuldade De onde muito você é? grande. De onde você é? Você é filho de quem? Sou de Palmeiral. Sou de Machado. Isso aí. E aí a gente teve uma dificuldade Santa muito grande de comprar Coca-Cola. Como que eu vou comprar Coca-Cola? Ninguém quer me vender Coca-Cola. Então eu comprava Coca-Cola num atacado. Mas eu pagava muito mais caro. Mas ok, era o preço que eu tinha que pagar. Eu entendi aquilo ali. É a forma com que eles trabalham. Pois é, mas a grande curiosidade aí, na verdade, é como é que você conseguia a frequência dentro do teu restaurante, já que é o restaurante de um brasileiro. Por afinal de contas, você é... Mas aí, o que mais que você sofreu de preconceito? Olha, teve cliente que falou pra mim assim: hambúrguer eu como no McDonald's. Quando você colocar aqui na sua placa do teu restaurante comida tradicional portuguesa, eu venho comer. É muito comum os clientes, e principalmente em Portugal, dizer que não gostam da comida, mesmo sem comer, porque não é algo que eles conhecem. Uhum. Então o europeu é muito assim. Eu fui quebrando esses tabus aí. Então eu tive a primeira grande oportunidade do 3Bs, vamos dizer assim, que nós entramos para participar de um concurso nacional, que é a Rota Hellmann's, que é promovido pela Unilever. Uhum. Então nós fomos disputar com o nosso hambúrguer artesanal e nós ficamos em primeiro lugar. Aliás, você ganhou vários prêmios lá. Alguns prêmios, E aí, quando aconteceu esse prêmio do melhor hambúrguer de Portugal, o meu restaurante já estava ficando pequeno. Já não cabia mais tanta gente.
Tudo bem, né? Imagina esse processo de você chegar e falar assim, eu quero alugar aquele ponto. Como é que foi isso? A gente pesquisou. A Coca-Cola te disse isso. Depois que a gente pesquisou Portugal e definimos que a cidade deveria ser Viseu, aí nós começamos primeiro a procurar moradia, né? Local para morar e tudo, e já fomos para Portugal já com o imóvel alugado, tudo bonitinho, mobiliado, assim, não tivemos nenhuma dificuldade. E lá nós começamos a procurar o melhor local. Então eu aluguei o primeiro restaurante já sendo um restaurante. Tinha sido uma casa de kebabs antes, que fechou. Kebabs? Kebab. Que é uma é comida isso? típica indiana. São aquelas carnes loucas, né? Que você corta na maquininha, coloca dentro do pão pita, coloca um molho pita e come. É muito comum isso na Europa. E alugamos ali. Essa casa pequenininha. Então, como a cozinha era muito reduzida, eu precisava ter um menu, precisava ter uma carta, um cardápio que a cozinha comportasse. E assim foi. Ganhamos o concurso, esse primeiro da Unilever. Participamos do melhor sabor de Portugal, que eram 3 categorias, né? Arroz, carne e peixe. Então eu disputei na categoria Até aí carne. você fazia pratos Não, típicos nessa loja pequena ainda só fazia hambúrguer, massa e você petisco. concorria com isso. Só isso. E eles concorriam com a comida típica deles. Né? Aí era carne, peixe e arroz, tipos de arroz. Porque lá em Portugal você tem arroz de marisco, arroz de carqueja, arroz de legumes, arroz de tomate. Você faz arroz de tudo que é jeito. Arroz de feijão. Então a casa começou a ficar muito conhecida. E aí um restaurante do lado do meu desocupou. Eu falei, vou mudar para lá. Então nós compramos toda A cozinha era maior, né? Porque, pelo amor de muito Deus. mais. Hoje o 3 Bs de Viseu ele tem 120 lugares. A loja tem 17 metros de frente e a cozinha é toda a extensão da loja. Então nós temos outra realidade. Quando nós mudamos para essa loja, aí eu desenvolvi um menu, um cardápio que realmente era o que eu queria fazer. Que é sofrível. E o que é? Dele. Carne. Hoje nós somos especializados em carne. Deixamos de fazer massa porque virou para isso, foi uma coisa automática, natural também. Nós mantemos os hambúrgueres artesanais na nossa carta. Em 2019, 2020, mais uma vez nós ganhamos como melhor hambúrguer de Portugal também, com o hambúrguer Portinho, que é um hambúrguer de picanha, com queijo e bacon defumado, aro de cebola, que é onion rings, e molho sweet chili. É bem top o hambúrguer. Mas essa comida é a lá Brasil ou é Não, a lá nós não Portugal? temos uma comida típica brasileira. Nosso foco é carne mesmo. Tá, mas entra É claro, nosso prato, né? entra- aí o que fama. vai acontecer? Vai entrar a minha origem. Que eles vão fazer uma leitura de comida brasileira. Aí vai entrar a minha origem. Como a minha orelha? Tempero, a forma de cortar a carne, tá. a forma de preparar o hambúrguer, Aham. escolher ingrediente legal. Por exemplo, batata. Eu não uso batata congelada. No meu restaurante não entra batata congelada. Batata caseira. Então hoje você faz qualquer prato. Qualquer brasileiro, A única português, referência que nós temos brasileira no nosso cardápio hoje é a feijoada. Entendeu? E o pessoal gosta. Sim. Sim. Antigamente Não nós são só bobos, fazíamos, né? antigamente nós só fazíamos a feijoada no sábado. Hoje nós temos feijoada todos os dias. Olha, jura? Todos os dias. E aí, caipirinha? Não, caipirinha E não sobremesa? Eu comi tanto que eu não comi sobremesa. Não comeu sobremesa. Qual que é a sobremesa? Onde, né? Juro, uai, juro. É verdade, Juro. é verdade. Ver um negócio desse E a tábua de tamanho. Aí. Não, achei engraçado, tinha hoje não terminou o prato e já foi pra sobremesa. Mas já tô porque ele não. pensando. É igual criança quando tá com, mas o que tem de sobremesa? É porque não coube a sobremesa no dia que ele foi lá. Com a família dele, não coube. A gente comeu bem, né? Nossa. Tomamos vinho. Foi maravilhoso. Foi uma honra, porque meu sogro ainda estava lá com a gente, então o Adnan teve a oportunidade de ver o Léo. Né? Então demais. foi muito legal, foi muito legal. E a partir daí E assim, a casa. eu cheguei praticamente chutando a porta, né? Não, você não chegou praticamente, você chegou chutando a porta. Porque eu E não eu avisei lembro- que eu iria. Não avisou. Não avisei. Mas assim era, que é bom, cara. era durante a semana, um dia de semana, e eu lá dirigindo para chegar lá em Viseu. Botamos. Mas você tava onde, afinal? Eu tinha ido para fazer a defesa do meu doutorado. Ah, bom, você tava com outra... E aí nós íamos Numa pro outra norte, cidade. nós íamos pro norte de Portugal. E aí a gente colocou Viseu no roteiro, que fica no norte, Viseu. Pô, você podia ter me chamado. E aí foi exatamente, tipo, né, nós tínhamos combinado, vamos dormir em Viseu, vamos lá jantar, mas nós vamos de surpresa. Porque quando eles
resolveram que ia para Portugal, eles foram à agência. E a gente ficou conversando, ele contou a história da adoção das meninas, eu fiquei emocionado. Eu achei uma história maravilhosa, de fato. São 2 meninas que são irmãs, inclusive, etc. São brasileiras? São brasileiras. E aí, foi, tá bom, quando eu voltar lá, porque eu estava em processo de pesquisa aqui, eu vou visitar vocês. Beleza. Não falei quando, não tinha previsão de data e tal. Vai que você fala, liga, fala, tô indo. Eu falo, rapaz, você sabe que eu tô saindo de viagem agora e tal. Melhor não falar, Melhor né? não falar. E aí, cheguei, abri a porta do restaurante, falei assim, alguém vai me atender direito nesse lugar? Era o Leopoldo Bugeac que tava lá. Mas o Leopoldo, cadê o Leopoldo? Faleceu, né? Mas lá? Não, Não, aqui. Ah, não faleceu sabia. aqui. Tem 3 anos já. Desculpa a minha ignorância, mas eu não sabia do Sim. Leopoldo. E aí o Leopoldo tava lá, Porque ele olhou assim, me ele falou quase... que tava indo embora pra Portugal. É, E ele pra mim ia ele tava mesmo. lá. Sim, ele ia mesmo. Ele não, só É, que ele não teve esse tempo. Ah, ele não foi? Ele foi para Portugal para Ah. passear 2 vezes e estava organizando a vida dele aqui para ir morar com a gente lá. E aí ele estava lá, ele abriu um vinho para tomar com a gente. Foi verdade. E aí, assim, ele ficou estarrecido, porque assim, num dia de semana, e aí foi muito bacana, porque foi a surpresa de fato. E aí eu tive a grata Aí você jantou. satisfação de Aí você jantar. jantou, Aí eu tomou teu jantei, só não comia sobremesa. É verdade, não culpa. Qual que é a sobremesa? Então conta Nós pra temos, gente. temos algumas, né? Temos várias sobremesas. A Juliana é boa para fazer doce. Então ela faz, por exemplo, mousse de leite ninho, mousse de maracujá, mousse de limão. Temos o bolo bolacha, que é muito comum lá em Portugal, que nada mais é que o biscoito Maria, né, de maisena, umidificado no café, com creme de mascarpone, coberto com chantilly. Maravilhoso. Tô falando. O café, ele falou. Aí o café, ele sem açúcar? Com Sem açúcar. Sem açúcar. Ele né? encharca o biscoito e faz Só as camadas. Biscoito Maria mergulhado no café, creme de mascarpone com caramelo. Bolacha Maria e esse creme. Eu comecei a notar que o café tem um bocado de comida que fica muito. De sobremesa, de doce, né? Que você coloca café e fica muito bom, né? Salgado também. Dá É, para né? fazer inúmeras coisas com salgado. É. E aí, nessa fase, o restaurante começou a crescer. Então a gente começou a ser um pouco mais assediado. Então em 2020 foi o primeiro ano que nós ganhamos o prêmio mais importante nosso, que foi o Traveler's Choice, que é um certificado, né, que nós recebemos que nos coloca entre os 10% melhores do mundo na categoria, que no nosso caso é carne. Então esse foi o boom. Assim, participamos de um concurso em Portugal também, que é o Melhor Sabor de Portugal, que são 3 categorias. Eram 6.000 restaurantes participando na época, nessas 3 categorias. E eu escolhi carne, porque no fundo é aquilo que eu sei fazer e que eu treinei a minha equipe para fazer. E a expectativa era ficar nas 50 melhores posições. E no fundo nós ficamos na 24ª. E eram quantos participantes? 6.000. Muito bom, né? E aí nós ficamos, foram 6 meses de concurso até apurar, os jurados passam nos restaurantes e tudo. Tivemos uma excelente nota. Lógico. E aí foi quando a gente surpreendeu de fato. Aí eu falei, caraca, aí eu até Eu acho que eu sei cozinhar, né? Mas aí você tá, né? Você estava no norte. Como é que veio essa questão de ir para o sul? A minha tia, aliás, tia, eu tenho que deixar isso claro, que a tia, a Mariene, a irmã do Léo, meu sogro, é tia da minha esposa. Mas ela me considera, felizmente, como sobrinho dela também. Então eu sempre vou falar minha tia. E ela já mora em Portimão desde 2014. Então, estava nessa vibe de crescimento, falei, eu quero abrir a 2ª unidade. E abrimos em Portimão. Escolhemos você abriu uma Portimão unidade- é uma área que tem praias maravilhosas, turística. É no sul de Portugal. É mais quente, Seria né? o, Diferentemente. seria o lugar mais light do. Seria um Nordeste português, entendeu? Exato. Tipo assim, de praias, de turismo, né? Diferentemente do Norte, que é mais você abriu cultura um e é mais restaurante lá. frio. Sim. Muito frio, por sinal. Ah, é? né? O norte é muito frio. O norte é muito frio. Quando a gente foi lá, tinha nevado em perto Viseu lá. neva perto. Eu gosto de frio, cara. Já Ah, quebrou o Portimão, encanto. Portimão, que é no sul de Portugal, é região litorânea. Mas você abriu um restaurante lá e quando veio a pandemia, parece que deu uma baqueada.
Parece não. Foi tenso. Porque foi assim, nós decidimos abrir Portimão em 2019. Que foi o ano da pandemia, né? Antes, um ano antes. Não, Foi um ano antes. A Foi quando pandemia eu fui visitá-la. Então eu sei. A pandemia foi 2020. Ah, tá, um ano antes do restaurante. Eu vi a loja tá. em 2019, fechei negócio na loja, a loja entrou em obra e nós inauguramos o 3Bs de Portimão no dia 6 de março de 2020. Meu Deus. Trabalhamos uma semana, aí o primeiro-ministro foi na televisão, fez o discurso que só poderia ser em delivery. Então a gente trabalhou apenas uma semana com a casa aberta e em pleno funcionamento. Tá bom, Ou seja, mas ninguém te conheceu. E aí? Como é que, aí, foi assim, essa brincadeira? não deu tempo pra nada, né? Sabe o que aconteceu? É claro, a pandemia foi algo muito negativo que a gente passou. Eu sinto muito pelas vidas que foram perdidas, porque foram muitas vidas. Mas, ao mesmo tempo, aí é aquilo que eu falo, empreender vai muito além do que as pessoas imaginam. Do que só trabalhar, Do né? que só trabalhar. Aliás, quem empreende não trabalha. Uhum. Eu penso dessa forma. Quem empreende, pensa. E é uma pessoa estrategista e tal. Quando aconteceu esse discurso do primeiro-ministro, a minha cabeça entrou em parafuso. Porque o investimento foi alto nessa segunda unidade. Foi um passo calculado. Não foi nada sem estrutura. Claro. Entendeu? Mas não se falava em tudo que aconteceu. O que a gente ouvia na televisão e via era o quê? Ah, fulano desmaiou num trem lá no Japão, lá na China, não sei o quê. Tava nessa vibe. Não se falava que ia acontecer tudo o que aconteceu. Então, era um passo muito bem pensado. E foi muito bem pensado, né? E nessa altura, nós abrimos, funcionamos uma semana, depois descobrimos, né? Não descobrimos não, foi feito a ordem de que era só apenas delivery, né? Ou o takeaway. O que é o takeaway? É quando o cliente vai na loja buscar. Ou seja, tínhamos uma sala enorme, a porta ficava fechada, uma mesinha na frente, o cliente ligava e encomendava. Eu colocava a sacola desinfetada lá na mesa, o cliente pagava com cartão e aí ele levava embora, não tinha contato. E eu com um monte de funcionários sem saber o que fazer. Literalmente, nós abrimos dia 6, dia 12 nós fechamos a sala. Né? E aí? E eu falei, pô, a minha carta, meu menu, meu cardápio não é um cardápio dedicado para takeaway e delivery. Porque eu vou fazer uma carne maturada, como que eu vou levar para tua casa uma carne maturada? Não. Carne maturada você tem que fazer na hora e comer na hora. Assim como um risoto. O risoto Não, vai uma sair... lasanha, lasanha, Tem um uma lasanha, desafio lasanha na não dá história pra- que eu quero entender. As pessoas não te conheciam lá. Não me conheciam lá. O que aconteceu? Diferentemente já de De Viseu, Viseu, que já... diferente de Viseu. E aí o que aconteceu? Eu falei, olha, aí eu passei uma noite sem dormir. O nosso descanso semanal nessa época era na segunda-feira em Portimão. E eu falei, olha, eu vou manter todo mundo. Quantos Aí, funcionários você tinha? nós tínhamos na época 6 funcionários. Não. Falei, eu vou manter todo mundo, mas nós vamos ter que trabalhar segunda-feira. Nós vamos trabalhar todos os dias. Ponto. Esses funcionários eram brasileiros ou eram portugueses? Tinha brasileiro, tinha portugueses também. Aham. E aí eu passei uma noite escrevendo um cardápio que fosse dedicado para takeaway. Versus aquilo que eu tinha no meu estoque, porque eu tinha um estoque de comida muito grande. Tinha acabado de inaugurar um restaurante. Puxa vida. E eu calculei o estoque, calculei o armazém para um fluxo de sala. Sala e delivery, porque nós já tínhamos o serviço de delivery também. Mas não na intensidade que começou a ser, né? Porque não era algo previsível. Ok. E aí eu escrevi um cardápio dedicado para aquilo ali e começou a corrida contra o tempo de mostrar aquilo que nós tínhamos. E eu falei, gente, eu vou perder comida, eu tenho muita comida aqui. Então o que eu fiz? Estrategicamente, sem pensar na parte comercial. Mas esse, indiretamente falando, é uma condição que o empreendedor tem. Eu pensei, ao invés de eu perder a comida, eu vou ofertar. Então eu peguei hospital, bombeiro, Cruz Vermelha, polícia militar, polícia portuguesa, a GNR, que seria a polícia rodoviária. Fiz contato com esse pessoal. No hospital de Portimão, por exemplo, e também de Viseu, tinham enfermeiros e médicos que estavam praticamente morando no hospital. E eu falei, ao invés de eu perder, eu vou fazer aqui um cronograma e eu vou ofertar comida para esse pessoal. Mas essa comida estava tudo pronto? Tudo pronto.
Estava no freezer, logicamente. Estava no freezer. Como eu comecei a Marmitex... Não estava no freezer. Já Matéria-prima é insumo. Entendi. Arroz, feijão, Sim, carne, sim. tudo armazenado. Eu falei, eu vou perder. Mas era comida para quantos dias? Eu De funcionamento do olha, restaurante? eu tinha um estoque para uns 6 meses ali. Mas de comida feita? Não feita. O arroz, o pacote de arroz, o pacote de feijão, então as latas de óleo. Você cozinhou isso tudo, né? Sim. E... Com o tempo eu fui cozinhando isso tudo para não perder o estoque que eu tinha de comida e fui ofertando para esse pessoal que estava na linha de frente. Financeiramente, não sei se nem é hora de falar nisso, porque ele fez uma ação, na verdade. Foi uma né? ação, foi de fato uma ação. Então, mas essa ação te custou caro, né? Custou bastante caro. Porque mas custou menos do que se eu tivesse perdido. Claro. Mas aí você conseguiu negociar alguns custos que você tinha como aluguel, por exemplo? Não. Aqui no Brasil aconteceu muito A única isso. coisa que aconteceu em Portugal no início, do meio da pandemia para frente, começou a ter alguns benefícios, mas que a minha empresa, por exemplo, não teve direito a nenhum benefício, por quê? Isso é um incentivo do governo? Do governo. Nós não tivemos quebra de faturamento. Nós tivemos crescimento. Tá, mas aí o 3B de Viseu teve crescimento. O de Portimão também. O de Portimão, porque ele saiu do zero, entendeu? Teve crescimento. E como lá é uma empresa só, ou seja, eu tenho uma empresa e eu vou abrir vários restaurantes. Não é como aqui um CNPJ para cada loja. Não. Eu tenho vamos dizer CNPJ, que ela é NIF. Eu tenho um NIF empresarial e dentro desse NIF empresarial eu tenho várias unidades. Mas aí, essa doação que você fez, sim, ela... Obviamente não deixou que os produtos estragassem, mas gerou uma experimentação. Aí foi o pulo do gato? Aí foi o pulo do gato. Foi o pulo do gato. Não foi intencional de primeiro momento, mas aconteceu naturalmente. Por quê? Eu fiz contato com os hospitais, tanto de Portimão quanto de Viseu, todos os órgãos que estavam na linha de frente. Falei, olha, eu tenho muito estoque, eu não quero perder e eu vou ofertar. Aí eu pedi relatório de quantas pessoas tinham, trabalhando naquela época, em cada um desses órgãos, fiz um cronograma e todos os dias a gente mandava quantidades de comida para esse pessoal para poder eles cozinhava e mandava embora. Exatamente, almoçar e jantar. Sem nenhum custo. Sem nenhum custo. E as pessoas provaram, né, a comida. E aí isso começou a nos dar o quê? Retorno. Pós-pandemia? Ou... Não, dentro da pandemia. Alguém da família que viu. Exatamente. E o próprio funcionário do hospital. Porque aí no final assim, ele estava de férias, de repente. Exato. O Estado português, o governo português, deu vários benefícios para quem estava na linha de frente. Então essa galera, ao invés de gastar esses benefícios com outros restaurantes, eles se lembraram do 3B. Que foi que e aí isso começou a retornar pra gente. Fala uma coisa para mim. Que tipo de incentivo o governo dá para o empresariado? Em Portugal? Nesse caso aí, no caso pandêmico. No caso pandêmico teve vários benefícios. Teve a questão da luz, da água, da internet. O próprio sistema de delivery. O governo português estudou um projeto em que os taxistas, eles levavam as comidas na casa dos clientes. Porque como não tinha ninguém na rua, como que o taxista ia sobreviver? O taxista, o Uber, o cara que entrega a comida de moto. Então foi dado incentivos para esse pessoal. O cliente fazia a reserva direto no restaurante. Nós chamávamos o táxi levava para casa do cliente. E quem pagava esse táxi? O Estado. Entende? Então assim, o taxista... Isso era o governo municipal ou o governo do Estado? Do país. Era o governo nacional. O governo nacional. Era bancado pelo governo nacional. Ou seja, eram verbas que eram distribuídas para os municípios, as câmaras municipais... E aí as câmaras municipais distribuíam. Que são as prefeituras de lá. Que são as prefeituras nossas aqui. Lá são as câmaras. Como é que chama lá? Câmaras municipais. Então lá não tem prefeito, lá tem o presidente da Câmara. Entende? Seria o presidente da Câmara? Seria o presidente da Câmara, seria o prefeito. Então vinha a verba muda o nome, né? Vinha a verba do governo nacional, chegava a verba no município, e aí o presidente da Câmara distribuía da forma que ele bem entendesse. Fazendo boa gestão. E esse taxista recebia de que forma esse dinheiro? Transferência bancária. Da Câmara Municipal direto para o taxista. Existia uma plataforma, né? Foi criada essa plataforma. No caso em Viseu, a gente chamou de Viseu Entrega.
né? Então os taxistas recebiam esse valor diretamente da Câmara. Então a pandemia... Então o taxista não transportava passageiro, mas transportava comida. Entende? E aí a gente começou a ser reconhecido por isso aí. No caso do 3Bs. Em Viseu hoje tem mais de 200 restaurantes com conforto. Na época pandêmica ficaram só 5 restaurantes funcionando. O 3B, um deles era o seu. O 3B mais 4. Não. E aí eu falei, não, a gente vai fazer uma carta dedicada para delivery e takeaway. E sair do habitual que eles fazem lá. Então eu coloquei uns bifes bem bacana, coloquei uma série de coisas. E aí, e em Portimão, então, em momento algum você fechou de fato? Fechei. Aí o que aconteceu? Aí teve que fechar a estrutura? Sim, sim. O que houve? A pandemia, porque no começo da pandemia, o que o pessoal falava? É um vírus novo que ninguém conhece, mas a previsão é que em torno de 3 a 6 meses tudo já esteja resolvido. E a pandemia durou 2 anos e meio. Sim. Então, mesmo eu tendo esse crescimento em Portimão, eu achei prudente. Falei para minha esposa, falei, Ju, vamos fechar Portimão para não faltar dinheiro. Sim. Né? Vamos fechar Portimão, vamos desativar, vamos adormecer as páginas do Facebook e do Instagram e já a gente reabre. Vamos deixar tudo isso passar. E aí você reabriu agora há um ano Esse ano, abrimos esse ano. Você reabriu a empresa? Isso. Aí nós fechamos Portimão, foi uma decepção para muita gente. Tivemos clientes que nos ligaram, olha, não fecha. Então, mas ele não estava indo bem? Estava. Estava, mas nós fechamos porque estava muito instável. O risco, né? Sabe, o risco era muito grande. E eu entendo que eu tenho que ajudar os meus funcionários, mas eu também tenho a minha família. Então, e assim, tem o próprio negócio que você tem que manter o próprio de pé, negócio em si que eu tenho que manter aquilo funcionando. Então, para não corrermos o risco de ficarmos talvez inadimplentes ou o que fosse, era prudente de repente, naquele até prejudicar momento. mais esse funcionário. Exatamente. E depois não é só isso. Portimão, de Portugal todo, Portimão foi um dos últimos municípios a desconfinar. Foi o município que ficou, um dos municípios que ficou mais tempo confinado. Por quê? O aeroporto de Faro está a 40 minutos de Portimão. Sim. Então era uma contaminação em Portimão incrível. Então não estava legal, não estava seguro manter o negócio aberto. Inclusive. E eu falei, Ju, vamos vender isso aqui. A gente capitaliza parte daquilo que a gente investiu e daqui a pouco a gente reabre. Aí você vendeu. E aí eu vendi a estrutura. Mesmo na pandemia, você achou quem comprar? Achei. Vendemos para uma francesa que fechou o negócio dela na França e veio investir em Portugal. Então, nós vendemos essa estrutura para ela, recuperamos aí em torno de 35% do que nós investimos, mas no período de pandemia nós seguramos o faturamento em torno de 55%, 60%, só com delivery. Então foi excelente. Então a pandemia para você... Para mim foi excelente. Posso falar. A pandemia para muitos empresários e para muitos iniciantes, a pandemia foi benéfica, viu? Sim. E aí voltamos para nós não apesar fechamos, de tudo, né? E Viseu nesse período todo sempre aberto, sempre funcionando, mas tinha dias em Viseu que a gente vendia 5 euros um hambúrguer. Meu Deus. Entende? Então o risco estava muito iminente. E numa hora dessa você pensou em voltar para o Brasil, não? Não pensei em voltar para o Brasil porque eu enxerguei a pandemia em Portugal como uma oportunidade mesmo. No restaurante de Viseu, por exemplo, eu não fazia delivery, eu não tinha delivery lá. Porque o meu cardápio não era dedicado para delivery. E agora vocês resolveram mudar de fato a família toda para Portimão? Para Portimão, exato. Portimão é uma cidade com quantos mil habitantes? Hoje tem em torno de 50 a 60 mil habitantes. Viseu tem 80, 90. O distrito todo, né? Ali a região toda. E como é que hoje o cidadão português te vê, o europeu te vê hoje? Hoje... Como brasileiro empreendedor na terra deles. E se dando bem, né? Sim. Isso foi uma construção. Então, quando as pessoas falam comigo assim, Lucas, eu quero ir para Portugal e eu quero empreender, o que você acha? Eu já falo logo. Eu falo, olha, você vai sofrer isso. Traga dinheiro para você não depender do seu negócio por pelo menos uns 3 anos. Para você abrir algo sólido e que você tenha conhecimento na área também. E esse cara que sai daqui e vai trabalhar lá? Eu não recomendo. Não recomendo por alguns fatos. Primeiro,
o mercado imobiliário em Portugal está inflacionado. Sim. Então, há 6 anos atrás, quando eu cheguei em Viseu, eu aluguei um apartamento maravilhoso por 500 euros. E é o que eu pago até hoje, porque eu tenho o meu relacionamento com o dono do meu apartamento. O que seria hoje extremamente 500 euros? Quanto ao R$ 2.500. R$ 2.600, mais ou menos. Só que se eu fosse alugar um apartamento do nível que eu tenho em Viseu, aqui no Brasil, seria 7, 8 mil reais com conforto. Entende? Só que hoje em dia, se você for chegar em Viseu hoje e falar com o meu senhorio, que é o dono do meu prédio, e falar, olha, eu quero alugar esse apartamento igual o meu, que é uma cobertura, duplex e tal, é 1.500, 1.600 euros, que dá algo em torno de 8, 9 mil reais. Entende? Então, assim, Portugal mudou muito. Está inflacionado o mercado imobiliário. A Europa inteira, né? A Europa inteira sofre muito com guerra entre Israel, Hamas, Rússia, Ucrânia. Aqui no Brasil nós sentimos pouco, porque o Brasil é autossuficiente em praticamente tudo. Portugal não. Portugal depende desses países aí. Então lá a gente sente muito mais. Portugal estava acostumado com uma inflação de 1,5% ao ano e esse ano estava dando 12% ao mês. Então aí você começa a sentir. E nessa época de pandemia, nós não tínhamos delivery e takeaway no restaurante de Viseu e hoje eu tenho uma faixa enorme escrito takeaway na frente do meu restaurante. Hoje o takeaway e o delivery representa 35% do faturamento do restaurante. A mais. Eu fico imaginando assim, por exemplo, você é um cara que empreendeu num segmento, que é o teu segmento, que é a publicidade, Sim. aqui no Brasil, né? A tua empresa tem quantos anos? 23. 23 anos. Quer dizer, a tua empresa é uma empresa sólida, é uma empresa que deu certo, né? Então você é um empreendedor de sucesso, né? E você empreendeu no Brasil. Você começou aqui, Sim. até foi muito bem aqui, mas o teu grande empreendimento, o boom do teu segmento aconteceu na Europa, lá em Portugal. Na Europa, sim. Né? Qual é a diferença de você? O que é mais fácil, vamos dizer, o que é menos custoso ou mais custoso? Empreender no Brasil ou empreender em Portugal? Qual a diferença? Qual é a diferença? Eu vou dar sempre o exemplo da bolha, né? Você quer empreender numa bolha de 12 milhões de habitantes ou que você quer empreender numa bolha de 200 milhões de habitantes? Então isso responde toda a pergunta. Então assim, em termos de facilidade, a Europa hoje ela tem algumas facilidades. É muito mais simplificado. Lá só temos um imposto, que é o IVA. Esse que engloba tudo. É o que eles queriam implantar aqui, seria o imposto único? O imposto único, exatamente. Então você é a Exatamente. favor do imposto único? Você acha que o imposto único... Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que organizaria e seria menos burocrático. Agora, o Brasil tem um volume. E aí o conflito de um empreendedor é facilidade ou volume? O que eu quero? Então o empreendedor ele vai sempre escolher o volume. Então se fosse para eu escolher... Aqui nós temos o Sebrae, por exemplo, que tem uma estrutura de fomento, de incentivos, etc. Né? No sentido de trazer informação, de dar um apoio e tal. Lá tem esses fomentos? Tem também. Tem também. Mas sendo estrangeiro, eles vão abrir a porta também? Sim. A partir do momento que você emprega pessoas em Portugal, você já tem alguns benefícios. Hoje você é um cidadão? Não, ainda não sou cidadão português, mas estou legal em Portugal. Mas mesmo não sendo tanto legal, né? Tudo bem, Sim. o Adriano quando esteve lá, Assim, ele agora- estava legal. A gente agora vai solicitar a nossa nacionalidade portuguesa, porque temos mais de 5 anos residência fixa em Portugal. Mas nós entramos já legalmente em Portugal por conta da nacionalidade italiana que a nossa Mas família a pergunta tem. é, como é que você não era um cara legal? Não, Pela sempre fui cidadania legal. italiana da Juliana. Eu entrei em Portugal já legal por Como conta europeu, da nacionalidade né? italiana. Eu sou um cidadão da União Europeia. Então legal. Entendeu? Agora sim, a gente pode escolher se nós queremos, se eu posso escolher se eu quero manter a brasileira e a italiana, mas eu posso adicionar a portuguesa. E é exatamente Ficar com 3 isso. nacionalidades. Posso fazer. E é isso que nós vamos fazer. Mas não tem um lance assim que o cara que tem uma nacionalidade italiana, ele tem livre acesso? Entende? Sim, por ser europeu, né? Ele dos países todos Então que não tem fazem parte tanta da... necessidade de você ser um cidadão. Mas existem as igualdades de direitos portuguesa, porque pelo fato de eu morar em Portugal. Entendi. Embora seja cidadão europeu, por ter Que aí nacionalidade isso envolve italiana, eu posso... Seguridade social. Exato, coisa exatamente. Questão de aposentadoria,
E mais investimento, mais acesso a alguns programas que Portugal tem, facilita bastante. Né? E você, Edna, esse lance do teu segmento aí, né? Isso, como é que isso entra dentro dessa conversa toda, né? De empreender? Olha, numa agência de publicidade. Não é fácil. Não é fácil. O negócio dele é um negócio que é palpável. É né, palpável. É palpável. O cara senta para comer um prato de comida, né? Por menos que ele goste, mas pelo menos ele comeu. Não é? E no caso da propaganda, tem uma hora que a pessoa olha, não gostei. E aí você dedicou lá horas de pesquisa, horas de formulação de estratégia, né? E vai buscar informação aqui e acolá. Eu não gostei. E aí parece que você não fez. Então, assim, isso faz parte, obviamente, da área, mas é um desafio enorme. É uma coisa cotidianamente que a gente vive. Porque alguns clientes te dão um desenho, aí você fala assim, não, vai por aqui, por isso. E é maravilhoso quando o cliente entende o que você está falando e quando faz sentido. Às vezes o cliente puxa um pouquinho mais para lá, tá tudo certo. Por outra via, por outro lado, quando o cliente ele até entende o que você faz, só que às vezes ele fala assim, não, e aí parece que você não fez nada. Então, esse é o desafio. Então, a gente conseguir deixar visível, né? E aí eu estou falando de serviço. Ele tem serviço acoplado no produto que ele vende. Né? De fazer atendimento, de ser simpático, de boa noite, boa tarde, etc. No nosso também, só que nós somos mais serviço do que... Nós não temos um produto, olha, eu tenho 1000 copos para te vender, né? Tenho 10 hambúrgueres para te vender. Então, assim, a criação de valor, a precificação, né? Há um tempo atrás, um cliente que, enfim, ele tinha questões dele, e ele veio questionar um valor, eu falei assim, você pode até falar para mim, eu já entendi que o molho saiu mais caro que o peixe. Mas como você conhece alguns bons restaurantes, você sabe que muitas vezes o molho custa mais caro que o peixe. Então, por isso que o peixe fique na sua condição. Porque, na verdade, eu não sou do teu segmento, mas estou ligado, né? Sim. Eu trabalho com comunicação, então a gente... O mais legal da gente, né, de empreender nessa questão de serviços, é essa conexão que rola. E aí eu acho que aí a gente pode falar, poxa, tem uma linha aqui bacana da gente contar essas histórias aqui. Mas acontece por A mais B que alguém vai, sabe assim, e como é serviço, falar mal é fácil, muito fácil. Ele estava meio mal-humorado. Mentira, às vezes o cara tá... É que às vezes você faz lá um grande projeto de uma mídia para um restaurante do Lucas, por exemplo, e o teu negócio é funcional, o teu negócio vai trazer um resultado bom desde que você coloque na mídia certa e por aí vai, né? Mas só que o Lucas parece que não... Ele, que nem você falou, ele até entende, mas ele não consegue conceber aquilo. Ele acha que o jeito dele fazer... Olha, tem um cliente que a gente ama... Ele esquece que você contratou um profissional para isso. Tem um cliente que a gente ama e eu acho que ele entrou na agência mais ou menos quando você foi lá, inclusive. E a gente ama esse cliente porque é muito legal, ele é muito bacana e tem um relacionamento muito bom, isso é muito legal. E aí eu já faz, eu acho que pelo menos, faz mais de um pouco mais de ano, eu fui lá. E aí ele fala, faz só isso. Aí eu falei assim, mas quem vem aqui? Dá o perfil para mim, né? Instigando. Ele falou, você tem razão. Então faz para lá. E foi um sucesso que a gente fez. Então isso quando acontece é muito legal. É muito legal porque aí você cativou, né? Porque o grande lance é que tanto no rádio, até na televisão, a mídia em geral, quando nós recebemos lá
ele canaliza para a emissora que eu trabalho 30 segundos de uma mídia de uma casa sua aí. E quando esse trabalho faz assim, o dele que vem da agência, e o que ele mandou para a rádio, esse jingle, seja lá o que foi esse texto que foi gravado lá, fez isso e te entregou um resultado, é coisa maravilhosa. Nossa, né? Fantástico. A gente bate a meta, né? Nossa, é o objetivo. Total. É o objetivo. E foi maravilhoso, porque assim, o resultado, ele falou, nossa, ligaram aqui e fizeram. É muito bom quando isso rola, né? Então, eu brinco muito com os alunos, né? Quando eu vou falar sobre essas questões. Eu falo assim, é igual médico. Ele vende serviços. Sim. Agora, se o paciente vai embora, enfia a receita na sacolinha e não esquece, a então, culpa não é. Não toma direito, né? Não toma direito. Então, olha só quantas variáveis nós temos na questão do serviço, né? Porque às vezes você acha que isso é melhor ou isso é pior? Tem essas condições. E aí o cara vai para lá, e aí, né, enfim. É que eu, na verdade, o que eu conheço de marketing, né, é o que eu converso com a Dinan, é o que eu converso com o Lucas, né? Porque eu, na verdade, eu sou um cara que fui formado vamos dizer, no coxo, né? Sim. A verdade raiz ali. Eu fui pro rádio e eu vivo nesse meio, né? Então, eu não tenho essa formação, mas eu tenho a percepção do que o cliente precisa, do que entregar para o cliente. Quando chega um texto Aprendeu, na rádio, né? principalmente Aprendeu esse testemunhal que você faz, por exemplo. Exato. Né? Mas isso é igual quando a gente vai reproduzir um prato. Eu posso acertar como posso não acertar, mesmo sabendo de todas as técnicas. Tem isso também. E aí, você fazer um prato maravilhoso, você chega e entrega para o cliente pode não gostar. Fala assim, tá salgado. Às vezes não tá salgado, às vezes é o paladar do sujeito que tá enviesado naquele dia, né? O cliente acabou de tomar uma água com gás e vai comer um feijão tropeiro. Ele vai sentir salgado. É verdade, Né? Então, muito bem, é isso. Bom, e o 3Bs então tá de vento em popa. graças a Deus. Hoje para quantos lugares você falou? Hoje o de Viseu tem 120 lugares e o de Portimão são 80 ou 90 lugares. O empreendimento do Brasil você pretende, não? Pretendo. O que você pretende? Você 3. pode contar, né? É assim, tá muito em off ainda, a gente ainda tá vendo. Desculpa. A gente ainda tá vendo, mas a ideia é trazer uma unidade de 3Bs para cá. Para Poços. Poços de Caldas. Aí a gente vai nós juntar essa vontade toda, nós vamos ter que Vai passar, guardar. Você não precisa sair daqui em Portugal, você. A gente vai lá, a gente vai esperar. E aí a ideia é justamente essa. A gente está organizando algumas coisas, vendo ainda, né? Como eu disse, eu estou muito animado com Poços. Poços evoluiu muito. E aí, eu não sei se eu posso dizer isso, mas fica os meus parabéns ao Sérgio aí. Você fica à que vontade. está fazendo uma O Sérgio está fazendo um trabalho maravilhoso. É uma pessoa que eu respeito muito. E para mim que estou de fora, eu vejo Poços realmente num crescimento muito tênue. E fica os meus parabéns aí. Você veja bem, a gente falava em off aqui, quando eu contei para vocês que eu estive com o Dante ontem, um hoteleiro, que é o dono do Hotel Minas Gerais. Tive uma reuniãozinha com ele ontem e ele me falou da frequência do hotel, da melhora que teve. Com isso, e ele falou isso dirigido ao que foi feito no turismo aqui. Então, eu posso até falar que o Marcos Carvalho Dias é quem está gerindo tudo isso daí. Né? Eu tenho visitado, inclusive contei aqui que semana atrasada eu estive lá. Muita coisa tem que melhorar, mas está em processo. Está em processo, muita coisa muito boa vai acontecer. E o Dante, lá do Hotel Minas Gerais, eu também contava exatamente isso, do retorno que os hoteleiros já estão tendo com isso daí. Exatamente. Então, se algum hoteleiro uma transformação, né? Se algum hoteleiro falar que isso não está acontecendo, ele deve ter algum problema na casa dele. Eu vou dizer uma outra coisa que eu tive a felicidade de participar. No ano passado, nós entramos com um projeto pelo Convention Bureau, eu acabei auxiliando o projeto, e ele foi, naquela verba da Vale do Rio Doce, que ela deu para o governo, etc., eles deram uma verba para a mídia, para fazer um projeto. E a gente fez o projeto e passou, foi muito bacana. E aí tem uns filmes, que até depois eu te mando, de Poços de Caldas, que também te mando. Eu até publiquei nas minhas redes, mas
que foi, eu acho que assim, depois do Carnaval Carioca, foi a primeira vez que Poços teve aparição nacional. E a gente conseguiu fazer isso do ponto de vista de mídia. Claro que veio um pouco antes da história da Citur, mas que a gente teve a felicidade de participar desse projeto, dessa divulgação. Então a gente foi de norte a sul. E aí a gente usou uma técnica chamada... Técnica não, um tipo de mídia chamada mídia programática. Né? Acho que a gente conversou disso. E aí a gente recebeu um feedback bem legal também. Eu vejo assim, né? Eu não sou grande conhecedor de comida, né? De vinho. O Lucas até que sim, mas eu não. E o Lucas até gosta um pouco de cozinha, de vez em quando ele dá lá. Entendeu? É o modo Lucas. Feita ovo. Eu faço virado de banana. Como é que chama? Virado de banana. Você bota farinha? Totalmente. Claro. Claro. Amo. Farinha de milho, né? Claro. Então, ele sabe. Mas, assim, eu não sou grande conhecedor, mas eu acho que você tem sim um grande caminho para fazer um belo de um restaurante aqui. A nossa cidade merece. A gente vai E o povo agradece, né? Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. A gente está organizando bastante coisa, conforme eu disse. Eu vim para cá justamente para analisar um pouco disso também e vivi um pouco na pele o que está acontecendo em Poços. Visitei alguns restaurantes de maneira estratégica. Há quanto tempo você não vinha aqui? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Sim. E a ideia realmente é justamente essa. E nesse no ano e meio, esse 1 ano e meio, você notou alguma diferença Muita diferença. nas cidades? Muita diferença. Cara, é assim, quando eu venho para cá eu rodo alguns lugares e eu vejo aquela cidade sempre no mesmo lugar ali, e Poços não. Poços, eu vejo Poços em constante crescimento. Poços acabou de ganhar um prêmio aí que o prefeito recebeu, acho que em Belo Horizonte. Você lembra qual prêmio? Da Bandeirantes, né? De cidade inteligente. Mais inteligente, promissora. Nossa, alguma assim, coisa nesse sentido. Poços Caldas foi Então, eu estou muito animado com Poços, de fato. Então hoje você veja bem, tem gente que não concordava, ou até hoje acho que ainda não concorda, com essa licitação que foi feita, que entrou a Citur, a vencedora. Sim. Né? Aliás, ela foi a única, até porque não teve outros. Sim. Né? Eu acho que está sendo um trabalho bem feito e tem muita gente que era contra, falava muito mal e hoje está vendo que a história mudou. Exatamente. Entendeu? E vai mudar. Então, Nossa, acho que nós temos que agradecer, porque se você for subir no Cristo hoje, por exemplo, você nota a diferença do que era Claro o Cristo há alguns E meses a velocidade, atrás. e a velocidade que as coisas vão acontecendo. Entendeu? Isso é muito bom. A velocidade de transformação e de fazer e de melhorar. Se não tá bom, melhora aqui, melhora, né? A velocidade. Que o poder público, nesse caso, não tem como. Até tem uma história. Condição de manutenção, né? Porque se a prefeitura, se ela foca o investimento dela em outra área dedicada, que não seja o turismo, que agora está privatizada, muito mais Então, por isso que em alguns casos, né? Não vamos na totalidade, mas eu acho que a privatização ela é bem benéfica, viu? Desde que ela seja cobrada. Sim, claro, né? claro. Eu acho que os instrumentos foram bem feitos. Até o dia, eu vou contar uma historinha rápida aqui, que tem um sábado de manhã, estava eu e o Vado Navarro, tomamos um café aqui na Prefeito Chagas, depois pegamos um carro, aí entramos na Pedro Santos ali, saímos da Prefeito Chagas, entramos na Pedro Santos e eu olhei e falei, Vado, pelo amor de Deus, olha para essa céu do meu, olha aquele céu lá. Se eu tivesse posto tivesse uma praia, você está ficando louco? Que praia aqui, ó? Nós não precisamos de praia aqui, não. Deixa a Poços de Caldas do jeito que tá. Não vai. Tá bom demais do jeito que tá. Entendeu? Você vê, já não conseguiu. Uma praia no João Pinheiro. Ele falou: não, Poços de Caldas é linda, assim, não precisamos de praia aqui. Tá não. ótimo. Tá ótimo. Poços tá linda. Eu tô maravilhado com Poços, de verdade. Não, nada melhor do que. Tenho falado muito com a minha mãe sobre isso aí, com o marido dela. Eu tô muito animado. Mas a tua mãe mora aqui? Mora em Poços. Tá. Toda a família, por parte da minha mãe, mora em Poços. Tá. E você, como é que você vai gerir isso? Como é que vai ser a logística disso? O restaurante 3Bs lá em Portugal, aqui no Brasil, como é que vai ser isso? Assim, dentro de uma empresa, especificamente quando se fala de gastronomia, quando a gente define um padrão, tudo fica mais fácil de você gerir. Né? E o Brasil tem muito mais opções de fornecimento de carne, fornecedores homologados, do que Portugal propriamente dito. Né? Como eu disse, Portugal não é autossuficiente, o Brasil é. Então,
eu encaro até que vai ser mais fácil eu administrar o daqui do que os de Portugal. Eu encaro dessa forma. Primeiro que Poços tem muita gente conhecida. Tenho muitos amigos aqui. Então eu já tenho pessoas, inclusive, que provavelmente vão trabalhar comigo. Entende? Então eu me sinto muito mais confortável, seguro. É igual a casa de mãe, quando a gente volta. É essa sensação que eu tenho aqui. E aí, depois hoje nós temos uma tecnologia também que... Sim, hoje em dia, com o Você avanço tá ali, disso tudo... você tá ali, né? O avanço disso Isso tudo... encurta tudo. Exatamente, se encurta o caminho. A minha filha viajou e ficou 10 dias fora aí. E... Mesma coisa que tá ali. Aí nós acompanhamos ela lá. Mas é. Em outro país, nós estamos aqui. Aí eu falo, não precisa nem ligar, nós estamos vendo ali. Vai dar pra gente organizar tudo. E por isso que eu disse, eu vim agora para estruturar algumas coisas e daqui a pouco a gente vai começar a soltar as notícias Então, aí. aí esse daqui a pouco é o quê? Sem querer passar o carro na frente dos Olha, bois. eu planejo estar o 3Bs executado e em funcionamento prazo de 1 ano. Você pensou que legal que vai ser, ó, passando aqui, ó, restaurante 3 vezes. Sim. Exatamente. Então, Eu penso que no não prazo custa, né? Pelo menos o não eu já tenho. Já tem. Não, mas a fome continua. A fome continua. Você leva esse cara para jantar, pelo vou levar amor esse de cara Deus. pra jantar. Nossa, vou levar. meu Deus do céu. Gente, algo mais aí ou fechamos? Eu só reclamo que eu fiquei com fome Não, nessa mas entrevista. dá- porque tem água, dá mais água Dá pra mais água. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, o Adinão, A oportunidade querido, foi nossa, na verdade. Né? E estou muito feliz de poder estar aqui. Manteiga, muito obrigado pelo espaço aí. Parabéns pelo trabalho. E espero que a gente consiga ter mais momentos assim, agradáveis. Vamos ter, se Deus quiser. Tá. Aliás, o trabalho aqui é nosso, né? O trabalho o podcast Café com Manteiga hoje foi seu, do Adnan. Né? Obrigado pelo convite, estar aqui. Os protagonistas Adorei. da história, né? O Adnan me mandou. Sim. Mandou. O que você mandou para ele. Exatamente. É rico, como é que é a história? Eu tenho um amigo lindo, cheiroso, rico. Aliás, Eu falei, não, rico não. Riquíssimo. Milionário. Milionário. Influente. Falei, Adnan, você pode trazer o cara, não tem problema. Pronto, tá Já tudo sei com certo. quem que eu vou falar. Esse é o nível de. É aquilo que eu falo, eu brinco muito. Intimidade é um caminho sem volta. E o meu nível de intimidade com o Adnan é justamente esse aí. Eu falo com ele, não é todos os dias, né? Não, Até mas- porque ele é muito corrido, a rotina dele é muito corrida, a minha também é, mas sempre que a gente se fala, é sempre muito bacana. Então, Você entendeu por que eu te convidei para vir aqui? Perfeito. Porque assim, eu falei, se não der conta, o Adnan tá ali. Exatamente. A gente Muito se sente seguro bom. do lado dele. Eu me sinto seguro do lado dele. Então tá bom, Adnan, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Por ter vindo, Mike. por ter Obrigado. trazido o Lucas aí. Obrigadão, Lucas. Sorte para Obrigado. você. Quer dizer, sorte, se você tiver essa sorte de vir para cá, a sorte vai ser nossa também, que nós Com vamos ter certeza. mais um amigo mais de perto e um restaurante verdade. aqui na nossa cidade. Tá Claro bom? que sim, vamos torcer para isso. Muito bem. Bom. Legal, gente, nós vamos fechar aqui. Só repetindo aqui, ó. Lucas Zordan Bujar. Aprendi Exatamente. a falar. Que chique, né? O chefe de cozinha, gente boa pra caramba, que vai logo vai estar aqui com 3 Bs em Poços de Caldas. É Tá? verdade, se Deus quiser. E o meu companheiro aí, que já esteve com a gente aqui, o Adnan, Perfeito. né, da Cervantes, CEO da Cervantes. Gente, vamos fechar então, dá uma. Como é que fala lá, Lucão? Uma. Você estava viajando aí, né? Dá uma curtida aí. Dá uma curtida, né? Adiciona, se inscreve no canal, comenta, né? Nós Perfeito. estamos por aí. Tá certo? Um grande abraço, muito obrigado, gente. Obrigado, Lucão. São 2 Lucas hoje aqui, né? E na próxima quinta-feira nós vamos voltar com mais um podcast por aqui, tá bom? Forte abraço, fica em paz, vai na fé e até.